defensor, que é o zagueirão Everson, atleta de 24 anos de idade, esse que teve aí 6 jogos na temporada, jogou um pouquinho mais do que o Índio, mas também teve o seu vínculo rescindido. Eu diria que assim, o Everson, até mesmo nas partidas dele, eu gostei do jogador, acho que ele até poderia ter uma sequência um pouco maior naquela primeira fase do Campeonato Goiano, mas hoje o Goiás tem muitas posições para zagueiro, tem muitas opções dentro do elenco. Hoje para a Série A eu vejo o Sidney e o Reinaldo sendo titulares. Para a prontidão ali para ser um bom reserva, acredito que o Caetano consegue segurar a barra. Aí fica aquelas outras opções, né, mais promissoras para ser tanto a segunda e terceiras opções no banco de reserva, sendo aí o da Silva, jogador das categorias de base, e também o Ian Souto, atleta de apenas 20 anos de idade, que veio lá no Floresta, acabou jogando essa final e que foi uma bomba, né? O Goiás todo desmanchado, Deus me livre, vai ter uma zica assim tão grande igual o Goiás tem ou em final de campeonato ou no começo do Brasileirão, né? Inclusive no jogo contra o Curitiba, possivelmente tanto aí o Vinícius quanto o Nicolas, o Pedro Raul e o Luan não participarão dessa estreia. Irei fazer um vídeo também durante essa semana sobre essa zica, né, no time esmeraldino. Então, voltando sobre a zaga, né, o Goiás tem pelo menos algumas opções interessantes para a sequência da temporada, inclusive deve chegar mais um zagueirão ali para composição de elenco. Nessa época que o Everson estava ali fazendo algumas boas partidas pelo Goiás, inclusive ele perdeu a posição para o Iago Mendonça, né, lá naqueles 2-3 primeiros jogos do estadual. Realizou 6 partidas no total com a camisa esmeraldina, sendo todas elas como titular. O jogador fez sua estreia na primeira partida do ano contra o Grêmio Anápolis, empate fora de casa por 0-0. O que eu acho importante a gente ressaltar é que o Goiás só sofreu gols quando o Everson estava na zaga em apenas 2 oportunidades, né? Dos seus 6 jogos, quando estava aí formando a dupla de zagas com o Reinaldo, apenas 2 partidas ele sofreu gols. Bem verdade que foram em quantidade um pouco grande, né? Naquela vitória contra o Goianésia por 4-3, mas depois disso só levou gol aí na rodada anterior, no empate contra a equipe do Morrinhos. Então teve essa sequência como titular, mas sua última partida só lá naquele jogo dos reservas, né, contra a Jataiense, vitória do Goiás por 3-0 no dia 20 de fevereiro ainda de 2022. Sua última participação aconteceu no banco de reservas, agora nessa final, ele ficou aí no banco nas 2 finais, sendo a última, né, na derrota contra o Atlético Goianiense. O Everson, que ele foi uma aposta do Arlen Menezes para essa temporada, não era um cara assim dito para ser titular ou algo nesse sentido, era apenas ali um cara que o Arlen Menezes tinha observado tanto no futebol brasileiro, lá na sua passagem também no futebol português, e que aí sim, né, teve essa aposta da direção esmeraldina. Ele que é revelado nas categorias de base do Bahia, jogou lá em 2015, também algumas oportunidades em 2017, 2018 e lá em 2020 foi emprestado para o Portimonense de Portugal, onde teve 2 atuações. Depois disso foi emprestado para o Paraná, apenas mais 3 jogos, e no ano passado só entrou em campo 8 vezes pelo Bahia, lá no comecinho do ano ainda, no campeonato estadual. Quero saber a sua opinião a respeito do Everson. Como eu disse, né, se o Goiás não tivesse tantas opções, inclusive outras mais promissoras, né, mais jovens, 3, 4 anos mais jovens do que o Everson, eu até gostaria de ter ele ali como uma terceira opção, por exemplo, no banco de reservas, né, por exemplo, ter o Caetano e o da Silva e mais o Everson, por exemplo, como um zagueiro reserva, né, aí sim eu acho que poderia fazer parte do elenco, mas inchado isso tanto, aí o cara não ia receber tantas oportunidades também, querendo ou não, tem esse custo, né? Quero saber a sua opinião. Acho que acerta a direção esmeraldina nesse ponto, né? De não deixar ter ali praticamente um time completo de zagueiros no Verdão.